Nesta aula de Go, nós vamos aprender operadores lógica, de lógica, o ilógico, ilógico, ou lógico e o não lógico, tá? Em outras palavras, os dois sinais assim, esse cara e o não lógico representado pelo sinal de exclamação, tá? Então vamos lá. Se você já sabe outra linguagem de programação, não vai. Você já sabe então. Não vai ter nenhuma diferença, tá? Então vamos lá. Então normalmente você usa esses caras para combinar expressões booleanas, expressões, por exemplo, se A for se A for maior que 5 ou se A for menor que 7, por exemplo. Ou se você quer comparar, vou te dizer um exemplo aqui. Eu quero comparar se esse número x está entre 3 e 5, por exemplo. Então eu vou falar se eu tenho que comparar se o x for maior que 3 e também o x for menor que 5, não é? Então tem duas coisas a comparar. Faz o lado esquerdo, que é comparar se o x está maior que 3 e outra parte é do lado direito, se o x for menor que 5, tá? Então você usa esse operador lógico, o e lógico, tá? E lógico. Então, vamos começar aqui. Vamos dizer que eu vá declarar uma variável x, tipo int, que vamos dizer valor 1, tá? Então, vamos fazer aquela coisa que a gente escreveu aqui. Vou dizer fmt, println. Eu quero saber se esse cara aqui, tá? Eu só vou botar aqui do lado direito, copiar como string, para você ver lá no console, vai aparecer isso, para você ter uma ideia do que o valor significa, tá? Não precisa ter esse cara. É só para você ver lá, visualizar melhor. Então eu quero fazer essa mesma coisa. Então eu quero comparar se o valor da variável x estiver entre os 3 e 5, que significa se o valor na verdade é 4, né? Então é meio... Vamos botar 7, que é melhor. Então pode ser 4, 5 ou 6, tá? Então 4, 5 ou 6, se for. Então vamos ver se o x está entre esses números aqui. Então primeiro, tem que ver se o x é maior que 3 e também se o x for menor que 7. Então ele compara, tá? X maior que 3 vai ser o quê? Nesse caso, o x maior que 3 não vai ser, né? Vai ser 1 maior que 3, vai dar false. No caso que o operador de e lógico, se já for falso aqui, ele não vai mais comparar mais nada, porque você já viu que o lado direito é false. A única maneira desse cara todo ser true é se ambos operandos do lado esquerdo e do lado direito forem true. Nesse caso já foi false, então o cara todo vai ser false. Tá? Então vamos ver. Vou salvar e vou rodar isso. Então, go run o logica.go, tá? Então deu false, como a gente já esperava. Porque o x é 1. Agora se o x for 3, o que acontece? X for 3, ainda está false. Por quê? Então, x é 3. 3 maior que 3? Não, são iguais, então é false. Então já é false, lado esquerdo já é false, então já vai dar false para tudo, tá? Agora, se o x for 4, ou 5, ou 6, vai dar true. Porque 4 é, né? Então deu true. Então, primeiro vai aqui. 4 maior que 3, true. Agora vai e compara
ver essa expressão do lado direito. 4 menor que 7, true. Como o lado esquerdo e lado direito do operador são ambos true, essa expressão vai ser true. Tá? Então é isso. Esse é o we. Então ambos os lados têm que ser true para a coisa toda ser true. Agora vamos ver o ou lógico, ou lógico. Vamos ver no que dá. Então eu vou fazer fmt, println, tá? Então vamos ver aqui. O que acontece se eu dizer x maior que 3 ou x menor que 7. Então eu inverti o negócio. O que significa isso? Isso significa, por exemplo, se você tem a linha dos números, aí eu tenho, por exemplo, aqui esse número aqui, essa parte aqui é 3. Essa parte aqui é 7. Então, a que me estou referindo quando eu falo x maior que 3 ou x menor que 7? Então, ele está dizendo que o x, tá, pode ser maior que 3, né, que vai ser essa parte aqui, que eu digitei em sinal de 4, 5, 6, 7, tá? Eu indiquei com sinal de igual. Então, o x pode ser maior que 3, que vai ser essa parte aqui que eu sublinhei aqui. Então, ou caso o x não seja maior que 3, o x pode ser menor que 7. Tá? Então, menor que 7 significa o quê? Significa toda essa parte aqui. Tá? Então, esse cara é meio esquisito. Porque está dizendo que o x pode ser maior que 3, que é essa parte aqui. Ou pode ser menor que 7, que é essa parte aqui. Então, na verdade, o x pode ser qualquer coisa nesse caso, né? Então, não é um exemplo muito bom. Então, eu quero ilustrar outro exemplo melhor para esse cara. Vamos dizer que eu quero que o x pode ser... Vamos ver aqui, 1, 2, 3. Eu quero deixar o x ser menor que 3 ou maior que 7. Nesse caso é bem melhor, porque você está querendo ver se o x está nesse lado aqui, ou pode também estar nesse lado, mas não pode estar entre esses caras. Nesse cara aqui. Então vamos fazer isso. Então x pode ser menor que 3 ou maior que 7. É um exemplo melhor. Tá, nesse caso você está verificando se o x for desse lado aqui, pode ser qualquer lado aqui dessa linha de números, ou pode ser o x maior que 7 desse lado aqui da linha de números. Note que o valor 3 e 7 não são incluídos porque eu não usei o sinal de igual aqui. Eu usei menor que e maior que. Eu não usei o menor que ou igual e não usei o maior que ou igual, tá? Então, os números, essa parte aqui não é incluída. Então, vamos ver o que dá. X menor que 3 ou x é maior que 7. Nesse caso, o x vai ser 4, tá? Então, vai parar aqui, ó. Nessa parte aqui, nesse ponto, que vai dar o quê? A gente vai dar false. Então, o x menor que 3, vê lá, 4 menor que 3, dá não, false. Então, porque esse é false, o operador ou vai continuar, porque esse aqui não deu true, então ele continua e checa o valor do lado direito. Então, 4 maior que 7, não, false. Como ambos, esse aqui também é false, a coisa toda vira false, tá? Então, que é o que a gente obteve aqui. Agora, se o valor fosse 2, que fosse aqui, ou até 1, que fosse aqui, ó. Então, isso cai em qual? 1 menor que 3, true. Já daria true aqui. Por causa do true que já é verdadeiro aqui, ele nem precisa olhar do lado direito. Ele já sabe que a coisa toda vai ser true. Se você não entende muito dessas operações de lógica, eu
recomendo você dar uma olhada, fazer uma busca por operadores de lógica, tá? Lógico e o ou, tá? Para você aprender por quê. O lado esquerdo, o lado direito, porque essas coisas funcionam da maneira que são aqui, tá? Então, nesse caso, se o x for 1, vai dar true. A gente já esperava. E vai dar no lado direito aqui, ó, da linha. Especificamente aqui. Se fosse 9, que seria aqui, ó, desse lado, iria ver 9 menor que 3, falso. Aí verifica o lado direito. 9 maior que 7, true. Como esse true, retorna true de uma vez. Então vai ser true. Vamos olhar? Dá uma olhada. Tá? Então, true. Tá bom? Então, esse cara aqui verifica se o número está nesse lado ou nesse outro lado. Não inclui 3, nem inclui 7. Se você quiser incluir, é só botar o sinal de igual aqui, que ele vai incluir, tá? E para finalizar, eu gostaria de terminar com o operador não lógico. fmt, println. Normalmente você usa isso para poder flipar, né? Inverter as expressões booleanas. Por exemplo, se você tiver false, se eu imprimir false, obviamente vai ser false. Mas se você quiser inverter esse cara de false para ser true, põe o sinal de exclamação antes do operando. Esse é um operador unário e só precisa de um operando, aqui no lado direito. Ele vai inverter o false para true. E da mesma maneira, se tivesse true, ele inverteria o true para false. E eu demonstrei esse cara de maneira simples, mas você pode muito bem inverter essa expressão toda. Qualquer expressão booleana pode ser invertida com esse cara, tá? Nesse caso, isso é uma expressão booleana que tem valor true ou false. Essa expressão toda é expressão booleana também, porque tem valor true ou false. Então você poderia ter invertido a coisa toda dessa maneira aqui, tá? E o resultado seria o inverso dessa expressão aqui. Se fosse false, seria true. Se a expressão fosse true, seria o resultado false. Tá bom? E por essa aula é só. E até a próxima.